Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Então, meu primeiro contato com as Testemunhas de Jeová se deu entre os 9 aos 10 anos, que foi quando a minha mãe começou a estudar o primeiro livro da Bíblia com as Testemunhas de Jeová, que chama Histórias Bíblicas. Então foi ali o meu primeiro contato com as Testemunhas de Jeová. Na época era o livro de capa dura ainda, né? Então eu e ela, nós estudávamos junto, que era duas instrutoras na época. Então, quando eu comecei a estudar a Bíblia com a minha mãe, porque ela me acompanhava, né, nesse estudo da Bíblia, nós éramos da religião católica. Então, assim, eu tinha dentro da religião católica algumas pessoas que me ensinavam a Bíblia, né? Embora isso seja algo difícil de se ver hoje em dia, mas na religião católica tinha alguns membros que, querendo ou não, fez com que eu tivesse a curiosidade de querer estudar com as Testemunhas de Jeová. Então, por isso que eu comecei a estudar com a minha mãe esse livro, Histórias Bíblicas. E aí continuou, né? A história é longa. Igual toda ex-testemunha de Jeová fala, no começo é mil maravilhas. Quando você está aprendendo aquilo, você fala, isso é a verdade, né? Aí você começa a divulgar, você começa a falar para os seus parentes, você fala para todo mundo, você posta nas redes sociais. Mas esse começo eu tive, mas ele se deu muito pouco. Eu tive esse começo, durou aí uns 4 anos, esse começo eufórico de querer divulgar, de querer pregar, aquela coisa toda. Mas em 4 anos, no final desses 4 anos, eu vi que tinha alguma coisa errada. Que foi bem na época do meu batismo. Eu me batizei já sabendo que tinha alguma coisa errada ali. Eu me batizei mais ali para agradar minha mãe. E isso não é coisa que se faz. Eu me batizei junto com minha mãe na época. E eu era bem jovem ainda, né? 15, 16 anos, que é mais ou menos a idade que eu estava me batizando. E antes disso eu já tinha pesquisado na internet. Eu mexia muito com a internet, tive contato lá com os tais sites apóstolas, né? Então quando você começa a ler, você começa a pensar, poxa vida, tem coisa errada aí, não é à toa que eles estão falando, né? Então eu achei, depois que eu conheci esses livros e várias outras coisas, comecei a ler. Então a mente foi, como se diz, foi melhorando para raciocinar aquelas informações que a torre nos passava, tanto para mim quanto para minha mãe, né? E assim foi o processo. Antes de eu sair de casa, eu saí de casa quando eu tinha 18 anos. Quando deu 18 anos, eu saí de casa. Mas, antes disso, eu já falava algumas coisas para minha mãe. Falei, mãe, a senhora já chegou a ler isso na revista? A senhora já chegou a ler isso no livro? Mas a minha mãe não se importava tanto. Aí chegou um momento, falei, quer saber, eu não vou falar mais nada. Vou ficar para mim e tá ótimo. Aí eu mudei, fui para uma outra cidade e trabalhar, né? Saí de casa, 18 anos, vida que segue. Só que lá, como se diz, ampliou mais isso que eu tinha na minha mente, que eu tinha visto, que eu tinha lido, né? Que eu tinha raciocinado. É claro que eu não tinha nada conclusivo ainda. Não é à toa que eu estava na organização ainda. E vendo outras congregações, vendo o modo de reagir em diferentes contextos, ou seja, em diversos salões, aí sim o negócio ficou feio. Porque eu tive, nesse ínterim, ali 5 comissões judicativas, que foram pelo fato de eu ter contato com material apóstolo. 5 comissões. Eu posso até falar a cidade aqui que eu morei. Eu morei na cidade de Varginha. Então, lá, tive 5 comissões judicativas. E depois, voltando para minha cidade, que é a cidade de Natal, Campos Gerais, eu tive, se eu não estou enganado, se eu não me engano, foi mais 2. Mas mesmo assim, sem base nenhuma para desassociação. Aí eu falei, eu estou cansado disso, quer saber, eu quero me dissociar. Mas antes de acontecer a dissociação,
eu fiquei de 4 a 5 meses sem ir no salão, né? Fiquei um bom tempo sem ir no salão. Falei, agora eu vou escrever uma carta. E já tinha falado para 2 anciãos que eu não queria mais. Falou, ó, passa lá em casa, a carta tá lá, só pegar e já era. Aí escrevi a carta. Antes da reunião começar, passaram em casa, pegaram a carta lá. Foi até engraçado, porque um dos anciãos, a gente era muito assim, ligado, né? Ele olhou para mim e falou assim, Alex, você tem certeza disso? Falei, certeza absoluta. Porque antes, quando a gente era TJ, né, o Testemunho de Jeová tem um negócio assim, rapaz, eu nunca vou sair daqui, nunca eu vou sair daqui. E eu aprendi uma coisa, esse nunca chegou mais cedo ainda, porque eu fui descobrir, eu falei, poxa, esse nunca, eu falava, e realmente esse nunca, rapaz, não fala isso. E hoje eu não posso falar o nome, ele é testemunha de Jeová ainda, ele é ancião, conversa muito comigo, pede conselhos para mim, e ele vem aqui, trabalha aqui na cidade onde eu estou morando, olha só como é que é. E é outro que vai sair em breve. E ele falava para mim, eu também nunca vou sair, eu falei, isso nunca está chegando. Parece que esse nunca tem data para muita gente. Viu? Muitos até sabem que tem coisa errada lá. Isso eu presenciei nos meus anos de dúvida lá dentro. Muitos leem, sabe dos casos de pedofilia, sabe da desassociação, sabe dos casos de violência. Eu presenciei muitos anciãos, conversei com vários anciãos que presenciavam isso, sabiam disso, mas falavam na minha cara, eu não tenho coragem de sair. Eu não tenho coragem de sair. É porque o medo é tão grande, é porque existe aquela frase, né? Se eu sair daqui, para onde eu vou ir? Eles têm a carência por estarem dentro de um grupo, para se sentirem mais fortes, sabe essa carência? Se você não estiver num grupo, você está perdido. É um negócio muito forte no ser humano. Se dependesse de mim, na minha visão, o ser humano não precisa de grupo nenhum. Não precisa de grupo religioso nenhum, grupo político nenhum, grupo futebolístico nenhum. O ser humano, ele ama grupo, mas ele não entende que já existe um grupo maior, que se chama humanidade. Já existe um grupo, né? E por isso eu não desejo o fim daquele grupo, porque o fim daquele grupo só se dá se na cabeça daquele membro que está pesquisando, achar que aquele grupo não faz diferença. Ou seja, é na mente das pessoas que os grupos religiosos, políticos, eles cessam. Então, primeiro, é uma evolução aqui dentro, de entendimento, mas primeiro precisa de conhecimento diverso, e assim vai. Mas hoje, para mim, a vida está tranquila, hoje eu já sou casado, vou ter uma filha, então está tranquilo, está ótimo. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.